filho do Tavares nasceu hoje. E aí, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Mais uma live do Polo 29. Estamos juntos. Deixa eu me posicionar aqui. O quarto aqui do meu netinho que vai nascer. Vamos que vamos. Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos. Daqui a pouco mais um convidado aqui no Polo 29. Da inteligência criativa. Boa noite, Julimar. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Porque eu não tô te ouvindo. Como que tá aí, Leandro? Tá ouvindo a gente? Tá ouvindo o Julimar? Tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo o Julimar. Ah, tá bem baixinho. Pera aí, pera. Ah, fala aí. Boa noite. Agora melhorou. O homem tá mudo. É eu ou o Julimar? É o Julimar. O meu alto-falante tá no alto, tá no último. Esses fones aí são embaçados. Eles não dão referência, né? Não. Mesmo? Agora pra mim voltou. Não tava rolando. Agora sim. Agora a gente ouve. Então tá funcionando. Então, eu pensei que era eu, que não tava querendo entrar no Instagram. Eu falei, pronto, só falta ter dado problema aqui de novo no meu. Mas agora tá falando. Aí, a Geisa já tá na área, a Marlana também já tá na área. Boa noite. Buenas Então, noites, povo de Deus. Não dá pra te ouvir, mano. Você tem que tirar esse fone aí. Pera aí. Ó, o quarto do bebê aí. É o quarto do Theo? Já tá inaugurando? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora a live vai começar. Ah! Sem chance. Sem chance esses fones aqui, hein? É. O meu faz muito barulho também. Quando eu coloco, eu tinha que fechar o áudio aqui, que ele captava o vento aqui. Falei, isso é louco. Eu estou aqui no quarto do Theo agora. Já tá consagrando aí pra ele virar um youtuber? Então. Já botando o menino no caminho já, ó. Nem nasceu ainda, hein? Já tá profetizando, já tá tomando posse aí. Ô, Geisa, manda um convite aí, Geisa. Deixa eu ver se eu consigo botar a Geisa aqui na live. Mandei um convite pra Geisa aqui. Vamos que vamos, Hoje né? é primeiro. A semana começou bem. Ontem tivemos nosso amigo Maurício. Foi demais, né? Ontem foi muito massa. Ó, a Geisa entrou. É que ela precisa só virar a câmera. Tá no ringue lá. Vira a câmera, Geisa. Tá igual eu quando entrou lá no hospital, tava só os talheres lá. Eu tinha comido tudo já. Ai, não estou conseguindo virar. Eita. Ó, o Caio entrou. Ô, Caio. Estão me ouvindo? Não Sim. funciona, viu? Ó, vou colocar Estamos os fones, ouvindo. Para mim não está. Agora sim, agora sim. Tava procurando as opções aqui. Agora encontrei. Que legal. Vai lá, Julimar. Seja muito bem-vindo. Todos vocês que entraram aí no Polo 29, vou passar a palavra para o nosso amigo Julimar. Vai lá, Julimar, é com você. Não tá ouvindo? Tô ouvindo. Saiu o somzinho seu. O Julimar eu não ouço. E eu? Tá me ouvindo? Hoje, hein? Sim, você eu tô ouvindo. É que Então, ele tá insistindo no fone. eu acho que é o Esses fone fones mesmo. assim, Tem jeito. Ou pode ser acabou a que hoje bateria, Eu ou... tô- Acabou a bateria.
É, Eu tô só testando o fone aqui pra ver se tá bom, mas é o fone mesmo que não tá legal, então. Não, tá zoando, já era. Então é. vambora. Acho que não tá rolando o seu microfone Então dele. vambora. Geisa, Fechou, bem-vinda, bora. viu? Tô muito feliz de ter Bora você que o com a negócio gente. tá dando meio Obrigada atrasadinho. pelo convite. Tamo junto. Agora vocês me ouvem, tá tudo certo aí? Tudo certo. Então vamos lá. Agora sim. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Você está no Polo 29, live que acontece todos os dias de segunda a sexta, às 19h29. Teoricamente é para ser uma live de 29 minutos, mas vamos ver, né? Porque o assunto ele aqui corre de um jeito que às vezes tem que passar um pouquinho. Mas sejam todos bem-vindos. Convide aí os seus amigos, tocando nesse aviãozinho, convidando mais pessoas a estarem conosco. A semana é a semana da inteligência criativa. Já fixei o comentário aqui do Alex e vamos para cima porque não dá para ficar parado, beleza? Vamos porque nós não paramos, né? Ou não é, Leandro Rocha? Eu tô aqui, ó, mandando um aviãozinho pra galera. Então vamos lá, eu vou Vamos tocar aqui o meu a aqui gente também. Vocês mandar também aviãozinho façam para o todo mesmo mundo. aí. Eu tô tentando ler esse Já arroba mandei. do Caio aqui, é difícil demais, parece um trava-língua, mano. O quê? Nossa senhora. Caio XZC. Ele é Ele vai ter gamer, que mano. decorar Ele é isso aí, que gamer. ele vai participar numa semana futura aí do Paulo 29. Vai entrar no Polo 29 na Semana da Inteligência Gamer. É mais fácil falar o sobrenome dele. Esse É. arroba aí eu não consigo pronunciar, Não, mas esse XZC nem eu sei o que é, porque o nome dele é Caio Gabriel. Não tem nada a ver com isso aí, não. Nem eu sei o que é. É X, o X é de X, o resto não sei. Mas vamos lá. Minha amiga Geisa, fica à vontade, a casa é sua. Aqui é uma roda, é uma mesa redonda, onde nós juntos transbordamos de um mesmo assunto que difere aquilo que nós já estamos vivendo. Eu, pelo menos, procuro todos os dias ser um pouquinho criativo naquilo que eu faço. Eu acredito que a maioria das pessoas também tenta, de alguma forma, ser criativo, né? E ter uma mente, né, iluminada com ideias a cada dia. E vocês? Quem quer falar primeiro? Eu vou colocar para a Geisa se apresentar aí e já começar falando aí. Exato. Bom, então rapidinho, né? Já que é 29 minutos. Ai, Julimar, essas coisas você tem que avisar antes. Porque se deixar eu falo que é uma beleza. Bom, meu nome é Geisa Reis, professora, mentora, palestrante, escritora. Já fui professora de dança, formada em dança, né? Dei aula de artes visuais também. E autora do livro Código do Amor e do livro O Caminho da Minha Cura. Olha, Nossa, ficou bonito pra caramba, cara. que lindo, hein? Show. Ficou, né? Ficou. Essa apresentação. Meus bebês. Você pode até pegar e cortar esse vídeo depois com essa apresentação e ficou demais. Maravilha. Além da apresentação, vocês querem que eu já comece a discorrer? Ou vocês querem falar mais um pouco? Como é que é? Pode tocar o pau Pode aí, soltar o começa a verbo. falar. Pode soltar o verbo que já tá firme aí, já tá pulsando aí, manda bala. Ah, então vamos A gente lá. vai falando no meio aí. Pode. Aí é aquele negócio, se vocês acharem que eu tô fugindo da proposta, vai me perguntando aí, vai direcionando, Pode deixar. que aí eu começo a falar. Bom, então vamos lá, criatividade, né? Isso. Eu diria que eu sempre tive questões muito fortes com a criatividade. Aí o que acontece? No geral, as pessoas ligam muito artes à criatividade, né? Porque lá na infância é quando a gente começa a trabalhar. É quando a gente começa a criar, né? Começa a fazer ali um desenho, uma dança, enfim. Só que aí o que acontece? Lá na infância, eu recebi um drive equivocado. Então, eu desenhava muito bem e a minha mãe bordava panos de prato. Inclusive, foi um dos meus primeiros amores pela arte, porque ela pintava panos de prato. Ela bordava e pintava. Só que quem fazia os desenhos para ela passar para a pintura era eu. Aí ela ia, pegava alguma imagem do computador, enfim,
E ela pedia para eu poder passar aquilo para o desenho, para um papel específico que era para poder passar para o pano de prato. Só que aí eu queria criar, eu queria fazer desenhos meus, né, autorais. E aí ela olhava para o desenho autoral, bacana, tal, mas faz esse daqui para mim. Aí eu ia lá, fazia, aí ela olhava assim, nossa, ficou perfeito. Então o que que instalou na minha mente? Que era bom os desenhos, as coisas que eu copiava, e não as coisas que eu criava. E isso perdurou até pouquíssimo tempo atrás. E aí, quando veio a demanda de escrever o Código do Amor, que é um livro voltado a relacionamentos, mas assim, não só conjugais, né? Voltado à família também. Veio essa primeira demanda, e como aquilo estava ardendo muito no meu coração, então eu fiz. E eu sempre fui muito de transformar as coisas que eu vivi em aulas, em atividades que as pessoas que passam por coisas semelhantes olham e falam assim, nossa, eu tô passando por isso. Ah, então se eu fizer tal coisa eu vou resolver? Então eu sempre tive esse ar assim de transformar a minha vida numa aula para poder ensinar outras pessoas a lidarem por situações parecidas com as minhas. Aí foi primeiro o Código do Amor. Enquanto eu escrevia ele, já veio a demanda de escrever o Caminho da Minha Cura, que é voltado para depressão e ansiedade. Só que não era um assunto que eu queria mexer. Que eu olhei assim, não, um assunto delicado desse. Quem sabe um dia, né, num futuro bem distante, eu mexer com isso. Terminei o Código do Amor, lancei ele e tudo mais. Isso foi interessante, que o Código do Amor eu escrevi ele, tipo, o grosso dele, em 3 semanas. E aí depois eu fui fazer a correção e tudo mais. Lancei ele, se não me engano, em janeiro de 2020. E aí o outro projeto ficou engavetado, que era o Caminho da Minha Cura. Quando foi o ano passado, 2021, em março de 2021, minha prima irmã cometeu suicídio. E era uma pessoa que, enfim, eu fui criada junto com ela, né? Prima de sangue, mas irmã porque foi a vida toda com ela, né? Nos separamos já, eu já estava entrando na fase adulta, quando eu fui morar sozinha e tudo mais. E aí veio aquele sentimento, sabe, de, poxa, como é que eu não enxerguei? Como é que eu não vi? Como é que eu não ajudei? Só que eu não tinha como ver ela porque eu estava nos meus processos. Eu estava me curando da depressão e da ansiedade. Uhum. Então, quando eu enxerguei ela, que eu olhei, eu falei assim, cara, ela não tá bem. O caso dela já não era reversível mais, sabe? Só que aí, ainda assim, veio aquela culpa e tudo mais. E aí Deus foi e falou comigo, lembra o livro que eu te falei para poder escrever? Então, começa a escrever ele. Só que aí eu fui escrever ele com um ar ainda muito impessoal. Eu tô dando toda essa volta para poder explicar a criatividade. Eu A fui escrever ele criatividade com... está no ar. Está no ar, Está, estamos vendo está. aí. Vai Ó, vai chegar ao ápice. inclusive tem uns amigos entrando aí, sejam todos bem-vindos. Esse cara que entrou, Oswaldo Barbosa, ele mora na cidade onde eu nasci, ele é um artista plástico. Ele é um cara fera demais, tá? Ele é muito criativo. Seja bem-vindo aí, todo mundo. Vamos lá, pode continuar, gente. Todos muito bem-vindos. Que alegria, né, ter todos aqui. Aí tá, fui começar a escrever o Caminho da Minha Cura. Só que eu comecei com um ar assim muito impessoal. Não é um assunto que eu quero tocar, mas já que Deus pediu para poder escrever, eu vou começar a escrever, só que é um assunto muito delicado, como é que eu faço? Se é para falar de ansiedade e depressão, aí na minha cabeça, eu tenho que ver artigos científicos, ver conteúdos voltados à psicologia e tal, não sei o quê. Lá fui eu enveredando por esse caminho que era para não errar. Sim. E aí, faltando 1,5 capítulo para concluir o livro, eu fui caminhar
E aí Deus virou para mim e falou assim: não é nada disso que eu pedi para você. E aí eu não conseguia mais desenvolver. Eu não conseguia escrever. E aí eu passei um tempo travada. Eu não queria abrir o arquivo. E aí eu comecei a ler o livro, como é que é o nome, gente? O Caminho do Artista, que ele trabalha muito teoria e prática, teoria e prática. E aí, assim, justamente para trabalhar a questão da criatividade. Uhum. E aí, em uma das tarefas, eu tinha que fazer uma pintura. Depois você dá dica no grupo lá desse livro aí pro pessoal. Ah, maravilha. Gente, é um livro que eu super recomendo. Para quem não sabe, nós temos um Muito, grupo muito de bom. WhatsApp, onde todo mundo tá lá. Se você quiser entrar nesse grupo, na minha bio, na bio do Alex ou do Leandro, tem um link. Você entra, já cai direto no grupo. Lá é onde nós liberamos todas as lives que nós gravamos aqui. A live não fica aqui no Instagram, só é entregue lá exclusivamente para quem está no grupo, tá? Que Vai lá. bacana. Aí lá fui eu fazer a bendita da pintura. Comecei a fazer, só que anos e anos sem pintar, porque afinal de contas eu pintava era na infância. Uhum. E aí, enfim, aconteceram coisas que eu abandonei aquela pintura sem fazer, tipo assim, incompleta. Deixei ela lá num cantinho. E aí passaram-se alguns dias, eu fui caminhar, já estava pronta para sair. Deus virou para mim e falou assim: filha, eu não quero que você vá caminhar hoje, eu quero que você vai terminar a minha pintura. Aí eu, pera, sua pintura? Ele é minha pintura, eu quero que você vá terminar ela. E aí lá fui eu, aí já que é para Deus, né? Sentei até com a roupa de caminhar mesmo e fui terminar a pintura e tentei fazer do melhor jeito que eu conseguia, né? Tentando caprichar. E eu olhava assim, aí eu, ai Deus, mas não tem técnica nenhuma, parece até a pintura de uma criança, né? Tão simplória, enfim, aí ele, não tem problema, é desse jeito mesmo que eu quero. E aí, quando eu concluí a pintura, eu peguei ela e trouxe aqui pro rumo dos olhos, né? Eu levantei a pintura. E nesse momento, eu tive a experiência, assim, uma das mais fantásticas e indescritíveis da minha vida. Porque nesse momento, eu fui transportada para de frente ao trono de Deus. E aí é como se eu ainda fosse uma criança. E aí eu com a pintura na mão, na mesma posição que eu tinha levantado, e aí eu entregando para ele falando assim: pai, o senhor gostou? Nossa. E aí eu vi ele pegando a minha pintura, falando assim: nossa filha, que pintura linda! Nossa, que orgulho que eu tenho de você! Ai, você cria cada coisa linda! E aí, obviamente, eu desabei a chorar, né? Uhum. E aí ele foi e falou: olha, eu sei que na infância te fizeram acreditar que as suas criações não eram tão boas, que sempre usavam para você poder fazer cópias e você passou a ficar insegura em criar. Só que hoje eu estou dizendo para você que eu te aprovei, eu te validei e eu amo as suas criações. Eu quero que você crie. Porque eu te criei para você criar. Nossa. Como é que nós manifestamos a glória de Deus aqui na Terra? Criando. Porque tudo que a gente cria vem dele, Sim. sabe? E aí quando veio isso, aí claro, eu chorei horrores. Foi uma emoção assim indescritível, eu chorava compulsivamente. Nossa, foi incrível. E aí depois disso, eu sentei na frente do computador e eu fui retomar o livro. Sim. Quando eu reli, eu olhei assim, eu falei, cara, não é nada disso. Não é para ser assim. E aí lá fui eu começar o livro do zero. Nossa. Do zero, do zero. Só que foi a experiência mais incrível da minha vida. Porque aí eu fui ensinar com relação à depressão e ansiedade, como é que eu venci isso, como é que eu verdadeiramente me curei. E eu me curei de outras questões que eu tinha no decorrer da escrita do livro. Uhum. Então, por exemplo, eu tinha engolido o luto.
da minha prima irmã, porque doía tanto que eu não me permiti viver na época. E aí lá fui eu viver o luto. E eu precisei da ajuda e do apoio do meu marido, porque eu começava a sonhar com ela, acordava chorando no meio da noite. Só que eu senti o consolo, sabe, do pai. Eu me aproximei muito mais de Deus. E Uhum. aí eu sentia ele conversando comigo e ele conduzindo a escrita. E esse livro, ele é voltado para mulheres. Então, o que era um livro quase baseado em artigos científicos, se tornou em uma espécie de diário compartilhado. E Porque você, na infância eu tive diários. você está Oi? noiva ainda na época, né? Não, na época eu já tinha casado. Eu casei 18 de setembro. Eu já tinha começado a escrever, só que aí veio toda essa questão de ter que começar do zero. Enfim, eu não vou saber direito as datas certinho, mas eu casei em 18 de setembro do ano passado. Aham, E eu sei que eu estava nesse processo de escrita. Aí certo. eu não lembro. Ah, não, eu já tinha casado. Eu já tinha casado quando eu passei por essa experiência. Tanto é que eu estava na sala de casa, meu marido chegou e eu chorando horrores. E ele, você tá bem? E aí eu fui contar da experiência que eu tive e tal. Uhum. Enfim, vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos te Sim, Parece que tem ouvindo uma. perfeitamente. A história Ah, é beleza. linda. O Leandro caiu, acho que. É, eu acho que agora que eu percebi. Tá? Mas assim, a história é linda. O pessoal está comentando, está se identificando. E É, eu é queria, eu forte. queria saber, eu queria saber de você, assim, é, antes disto tudo acontecer, você já se viu como uma pessoa criativa ou só depois desse fato que ocorreu? Para alguns pontos, sim. Sim, Para alguns pontos eu me via criativa. Então, por exemplo, antes eu era professora de artes e dança. sim, Montava coreografias assim, muito rápido. Ah, eu preciso de uma aula emergencial aqui, que eu preciso mudar completamente o que eu planejei. Eu montava uhum, muito rápido. Eu criava muito rápido. certo, Só que aí tinha algum ponto que ainda não estava bem resolvido, sabe? Então, pontos mais delicados, mais íntimos, essa questão de trabalhar, de falar de cura, né? certo. Porque é um ponto que acaba sendo um tabu. Porque, enfim, vivemos em um mundo onde existe a alienação e as pessoas acreditam piamente que elas estão fadadas a problemas de saúde, que elas não podem fazer nada a não ser tomar remédio, partir para algum tipo de tratamento médico. E eu não Uhum, estou desvalidando isso, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que não é só isso. E sim, que se a pessoa não se tratar por dentro, as emoções dela, tratamento médico não vai fazer efeito, sim, não vai resolver, sim, né? Então, se a pessoa não tiver ali um impacto emocional, se ela não fizer ali um trabalho de se curar, de curar as emoções dela, vai virar, vai mexer e ela vai aparecer com algum problema de saúde, é a né? questão E aí, da autoimagem, né? O bloqueio de autoimagem que muitas pessoas têm e de necessidade de aprovação, né? Muitas pessoas vivem isso. Elas não e eu tinha muito. fazem porque tem esse bloqueio em si de autoimagem, necessidade de aprovação e não porque ela sabe disso. Às vezes ela inconscientemente deixa de ser uma pessoa criativa porque ela já está bloqueada e foi bloqueada muito antes dela se tornar uma pessoa talvez adulta, né? Exatamente. Na verdade, geral, os grandes bloqueios foram lá na infância. E Sim. a questão da necessidade de aprovação, nossa, eu tinha muita. Aham. Então, o que que eu precisava fazer? Para eu conseguir criar alguma coisa, eu tinha que estudar muito bem. Então, com relação à dança, à arte de uma forma geral, eu fiz faculdade, eu fiz 2 especializações na área. Uhum. Então, assim, para poder me respaldar, Sim. para eu conseguir criar. Top. E aí, o livro, O Caminho da Minha Cura, foi muito a questão das minhas experiências, as minhas vivências, o que eu aprendi com isso e o que eu consegui ensinar vindo de mim.
Não foi alguma coisa que eu peguei ali, um artigo científico, enfim, alguma coisa, porque segundo fulano de tal, porque segundo não sei quem, é assim, 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 entende? Sim. Então eu tive que partir por aí. E aí um Na, livro que era inicialmente, eu vou só concluir o raciocínio. Um livro que era inicialmente completamente impessoal, tipo, deixa eu trazer dados aqui, se tornou em um livro que eu transformei em diário. Então, o que eu acredito muito? Na cura a partir da fala. De você colocar para fora aquilo que você passou. Claro que tem um tratamento, mas o primeiro grande passo é o falar. Sim. E aí, como eu fui muito reprimida na fala, eu escrevia muito. Certo. Então eu peguei esse insight e aí eu coloquei essa ideia de diário compartilhado. Então é como se eu e a leitora fôssemos amigas, e aí eu compartilho com ela as minhas dores e eu peço para ela compartilhar comigo. Tanto é que eu falo no livro, olha, não empresta teu livro para ninguém. Porque aqui você vai colocar coisas íntimas, pessoais suas e tal, você vai descobrir dores aqui. Então esse diário é meu e teu. Não entrega para ninguém, não mostra para ninguém, porque a partir Eu, disso que comp- você vai encontrar eu cura. comprei para minha esposa, então, hein? Perfeito. Vai lá, Alex, faz aí uma pergunta, eu Pode falo falar, depois. Alex. vamos lá. Muito legal, eu esqueci o que eu ia falar, mas eu tenho outra pergunta para fazer. É o seguinte: como foi que você falou que lá no início você copiava e quando você começou a criar, a sua mãe deu um toque, você, naquele momento você sentiu, e aí dali para frente, é onde você falando foi o que eu percebi, né? Aí houve esse pequeno instalação desse drive que você falou aí, desse sentimento, vamos pôr esse drive mesmo que você comentou aí. Como foi que você percebeu? Porque eu acredito que você, lá na hora, você não percebeu que aquilo dali Não. ia te prejudicar mais para frente, ou até dali para frente. Eu sei que você deve ter sentido, porque na hora sentiu que senão não teria instalado o drive que você falou, mas quando foi que você percebeu que... E quando foi que você percebeu? E como foi que você fez para voltar lá, para descobrir como foi? Alguém falou, você viu fez algum curso, alguém deu um toque, ou foi de forma empírica, você falando com Deus e ele falou assim, ó, assim como você comentou alguns detalhes do livro, da pintura, como que foi essa chave? Na verdade, assim, foi de tudo um pouco. Então, lá na infância, porque conversando com Deus, claro que eu já vinha trabalhando, estudando autoconhecimento, enfim. Só que essa parte da criatividade, para mim, era, como se diz, estava completamente encoberto. Então, eu não percebi logo de cara. Foi uma coisa assim que realmente foi estreitando o meu relacionamento com Deus que ele foi me soltando. Então, já tinha feito muitos desbloqueios, já tinha resolvido em muita coisa, mas aí, nas minhas caminhadas e conversando com Deus, que ele virou para mim e falou assim, filha, você é muito adulta. Porque toda vez eu ia caminhar e aí eu falava, pai, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que resolver? Qual que é o problema em mim que eu preciso resolver? Quais os próximos passos e tudo mais? E aí um dia ele virou para mim e falou, filha, você é muito adulta. Aí eu fiquei, ué, como assim muito adulta? E aí, conforme ele ia falando, ele ia me dando flashes do que tinha acontecido. Então, por exemplo, quando eu era pequena, eu montava coreografias, eu pegava os CDs do Diante do Trono, Gilead, enfim, e aí eu montava coreografias das músicas que eu mais gostava. Eu pintava quase todos os dias, eu cantava, eu amava cantar, inclusive eu cantava na igreja. Eu cheguei a compor música uma vez, umas duas músicas, só que eu tinha colocado no meu diário. E o meu Uhum. diário não era respeitado. Aí eu parei de escrever. Porque virava e mexia, alguém falava alguma coisa que estava escrita no diário. Fiquei com Sim. vergonha e parei. Então, Aham. conforme as críticas foram vindo, então, por exemplo, eu montava a coreografia, eu queria que alguém visse. Só que aí a minha mãe correndo com as coisas dela, enfim, meu pai emocionalmente ele era mais distante.
Então, e o meu irmão, obviamente, fazia chacota de tudo. E aí eu fui parando. Então, eu Esse é o parei de papel do dançar irmão, em né? casa. É, exatamente. Aí eu fui parando. Então, eu parei de dançar em casa. Eu parei de cantar na igreja, porque sempre era encontrado algum defeito. Ah, porque em tal momento você desafinou, porque em tal momento você engasgou. Aí eu parei de cantar na igreja também. Enfim, parei de pintar, porque sempre era enxergado os defeitos. Ah, porque você tem que melhorar aqui, você tem que melhorar aqui. Não vinha um elogio. Na verdade, eu ouvia elogio com relação a mim quando a minha mãe estava contando para outras pessoas. Aí ela me elogiava para outras pessoas, mas para mim mesmo, dificilmente ela elogiava. Certo. E aí, esses flashes vieram, porque até então estava muito bem escondido. E aí foi quando Deus me falou: olha, você é muito adulta, tiraram a tua infância cedo demais. Você não teve tempo para poder curtir, né? Para poder desenvolver mais, criar muito mais. Aí eu comecei a me apegar a tudo que eu estudo. Eu sei que eu sou muito estudiosa, então dentro disso eu crio. Dentro do que eu estudei, eu crio. Se eu não estudei, se eu não domino o assunto, não. Então eu não crio. Então Entendi. foi mais ou menos por aí. Então o estalo mesmo, a virada de chave foram durante as minhas caminhadas no passado. Top. Ah, eu acho que passamos por isso também, viu? É. Alex, Olha aqui, eu tô fala aí. aqui só, eu tô assim com a pergunta coçando aqui, vou rapidinho. Vai, manda. Ô, Geisa, e hoje? A Geisa de hoje, artisticamente ou criativamente, melhor falando, né? Porque a arte diferencia da criatividade. Então, criativamente falando, quem é a Geisa hoje? Ou o que a Geisa diariamente cria aí de novo, ou de novidade, ou faz diferente, depois que passado por esse processo e tendo esses dois filhos, esses dois livros lindos? Ah, é boa pergunta. Nunca parei para pensar sobre isso. O que que acontece? A Geisa atualmente está trabalhando a criança, porque não tive um tempo para ser criança. Só que não pense você que, tipo, nossa, eu tô arrasando no meu processo de trabalhar minha criança. Eu ainda estou, assim, engatinhando. Porque aí foi uma outra coisa que eu descobri. Tudo eu tinha que fazer por um porquê. Então eu não Uhum. podia fazer nada por fazer. Sim, Ah, isso daqui eu tô fazendo só por fazer. Então, por exemplo, até atividade física. Eu amo fazer. Mas o que que eu coloquei pra mim, né? Que ficou lá muito bem guardado no meu subconsciente. Não, tudo tem um porquê. Então eu faço atividade física porque eu tenho que ser saudável. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha saúde. Não precisava ser esse tem o quê, uhum. sabe? Simplesmente, não, eu gosto e eu faço. Sim, E aí Deus foi e falou, vai caçar alguma coisa que não tenha propósito nenhum, que você vai fazer pura e simplesmente por fazer. Porque teve uma época que eu retomei pintura. Só que sim. eu retomei pintura pensando, eu vou melhorar a pintura, que é para poder ensinar melhor meus alunos a pintarem. E aí, entende? Tudo tinha que ter um porquê. Sim. E aí eu fui e falei assim, digníssimo, né, meu marido, me ajuda. Eu não sei o que que eu faço, porque tudo tem que ter um porquê. E aí, conversando, ele foi falar: o que que você fazia na infância que você gostava muito e não tinha propósito, né? Não tinha um porquê. Aí, na hora, eu lembrei que eu jogava videogame com meu irmão. O Super Mario, sabe? Aquele primeiro do Nintendo. Joguei E muito. aí, o que que Amanheci o aconteceu? dia jogando. Aí, Joguei muito. Nossa, eu eu tive lembrei. infância. Nossa, era ótimo. Eu lembrei que eu jogava com meu irmão, só que na época eu já era muito medrosa, muito assim, já tinha uma mentalidade meio que de adulta. Então eu só ficava nas fases base
E eu não ia para as demais para desbravar, porque eu tinha medo. Olha que louco isso. Aqueles castelinhos, nunca que eu ia. Sabe o que que eu fazia? Eu ficava naqueles de base, que eu era muito boa, e aí eu pegava vidas. Ia passando vidas pro meu irmão, porque o meu irmão é que desbravava, ele é que fazia. Então eu ia passando as coisas para ele e eu ficava só naqueles de base. Eu não ia para castelinho, sabe? Eu não fazia essas coisas. E aí, em um dado momento, eu parei de jogar. Porque eu olhava assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho a casa para arrumar, eu tenho que estudar e tudo mais. Só que eu ia para a sala de casa para poder estudar. Porque o barulhinho de fundo do videogame, das musiquinhas, do meu irmão jogando, me trazia um acalento, Uhum. sabe? Então eu amava estudar escutando ele jogar. Porque dava uma sensação assim, como se estivesse me preenchendo de algum jeito. Certo. Sabe? E aí quando eu lembrei disso, aí meu marido virou para mim e falou assim: pois eu vou instalar Super Mario no teu notebook. Eita. Gente, na hora, assim, ó, o peito todinho aqueceu e eu comecei a sorrir, sabe? Falei, sério que você vai instalar? Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Aí pergunta, Geisa, você tá jogando com frequência? Pergunto eu, você tá jogando, Geisa? Já Ai, passou todas tipo as assim, uma, fases? uma vez a cada 15 dias. Por isso que eu falei que eu tô num processo. Mas na segunda-feira eu joguei e foi a primeira vez que eu fui num castelinho. E eu passei na fase do castelinho. Nossa, Pensa na alegria que eu fiquei. Muito massa. imagino. Imagino. Então, assim, é uma coisa que eu ainda tô trabalhando, entendeu? Sim, sim. Que o tempo todo eu tenho que me vigiar para E eu não assim, deixar a rotina, as coisas tomarem conta. para muitas pessoas é uma coisa muito simples, né? Simplória, vamos dizer assim. Mas é uma É, coisa íntima tão forte que só sabe quem sente, né? Só sabe quem vive, quem está vivendo aquilo ali. É algo impressionante que acontece com todos os seres humanos. Todos nós precisamos encontrar algo no nosso interior, da nossa criança interior, que precisa ser trabalhada, que precisa ser mudada, que precisa ser transformada, né? exato. E já tem uma coisa aqui que eu quero desmistificar. Sim, No geral, as pessoas tratam o perfeccionismo como se fosse uma qualidade. e é um E defeito. eu, enquanto pessoa que está tratando o perfeccionismo, eu posso falar com todas as letras. Não, não é uma qualidade. Uhum, Na verdade, assim, é uma coisa que atrapalha demais. sim, Porque você tem excelentes ideias, você tem excelentes projetos, você quer ser mais leve, só que o perfeccionismo te amarra. sim. Então, até esses livros eu só consegui lançar porque Deus foi trabalhando muito no meu coração e falou assim: agora é a hora, lança. E aí, como se diz, né? Sabe o famoso postei e sai correndo? Eu- Eu fazia isso, porque eu olhava assim e falava, ai, mas pode ser melhor, pode melhorar. Aham, E, enfim, eu tô sendo tratada disso. Inclusive, domingo agora foi a minha primeira imersão. Tipo assim, que eu fiz, como se diz, eu palestrei o dia inteiro sozinha, né? Porque eu já venho fazendo palestras e tudo mais. Só que foi a primeira vez que eu comandei, né? Eu fiz completamente sozinha um dia inteiro de palestras. uhum, Para mim foi incrível, só que eu tinha trabalhado antes a questão de pode ser que eu erre, tudo bem, né? Já vou trabalhar isso e tal, que é para eu não ficar frustrada. Só que o mais incrível é porque eu terminei e aí eu virei pro meu marido e eu falei assim, se você me perguntar uma coisa que eu achei que ficou ruim, que podia ser melhor, eu não sei te dizer. Porque Deus foi tão bom que tipo assim, eu não tenho como colocar defeito, não tenho por onde colocar defeito. top. Muito E top. foi mais um tipo de tratamento.
Lindo demais. Vai lá, Alex, faz um comentário, uma pergunta aí. Nós estamos caminhando para o fim da live, o pessoal está entrando, sejam bem-vindos. E o pessoal tá aqui, comenta aqui, eu não tô vendo O pessoal tá os aqui comentários. os Tem comentários. vários. Que às vezes tem alguma dúvida aqui, mas pode perguntar, Alex, depois eu dou uma olhadinha aqui. Julimar, vai dando uma olhada aí enquanto eu pergunto para ela. Primeiro, gente. Vê se tem alguma perguntinha aí, Julimar. Vê se tem aí e a gente já passa para ela. Primeiro, eu posso estar muito errado, posso estar tipo, viajando, posso estar até falando bobeira. Quando se fala sobre sobre o que você acabou de falar aí, sobre o perfeccionismo. Eu acredito que existe um equilíbrio para tudo. Por exemplo, o medo. O medo, não tem como a gente ficar sem medo. O medo prejudica? Depende. O medo, ele serve para a gente ficar alerta, certo? Só que se tiver medo demais, se ele chegar a te prejudicar, aí... Eu coloquei muito um versículo que tem na Bíblia, que tudo com ordem e decência. Eu sempre coloco. Eu acredito que o perfeccionismo, nesse grau que você está falando aí, eu digo porque eu também passo por essa dor, eu acho que ele trava. Quando ele te atrapalha, ele não é legal. Mas eu acredito que se você ficar totalmente sem ele, eu acho que também não é. Eu acredito, posso estar falando bobeira, estou falando algo que eu estou imaginando, mas eu acredito que se der uma equilibrada, você entendeu? Não que arranque total, mas também que não venha estar lá. Por exemplo, o medo. Você ficar com medo a ponto de te travar, vai prejudicar. Então eu acredito muito que com o equilíbrio, eu acho que dá para melhorar. Posso estar falando bobeira, mas é algo que eu tenho batido bastante sobre essa palavra. Eu não estou falando só sobre o perfeccionismo, mas em tudo eu coloco essa palavra. Como você comentou aí, né? Eu não consegui parar, não consegui não falar. Outra coisa quando a sua mãe, ela falava, tipo, não comentava, só apontava, ó, aqui não ficou muito legal, você desafinou ali. E aí, pros seus familiares, pro pessoal que está em volta, ela falava super bem de você. Isso é algo que a gente, quando criança, a gente não consegue entender. Que os pais, quando faz isso, é para que a gente venha melhorar. Mas se pelo menos a gente falasse assim, ó, deu uma desafinadinha, mas ficou muito bom, tá ótimo. Só se tivesse esse diálogo, eu acho que melhoraria muito. Só que como a gente não tem essa maturidade, aí o que acontece? Ela faz uma crítica, mas essa crítica é para ela melhorar. Tá legal, mas é para ela melhorar. Como a gente não tem vamos dizer, esse feedback, aí a gente acaba... E aí, para os outros, ela fala, nossa, mas a minha filha é sensacional, minha filha é maravilhosa, e a gente não entende. E eu acredito profundamente que ela não fez por mal, você também. Não, claro. Mas, já fiz muito desbloqueio, já tô enxergando minha mãe direito. Já consigo enxergar ela bem. Sim, porque antes ficava mais o olhar da dor, né? O olhar da pessoa que estava cheia de bloqueios. Mas tá, vamos por partes. Você tem mais alguma coisa para pontuar? Não, vai lá, Julimar, senão eu vou falar aqui também, que nem broca. Vai lá. Procura, vê aí o pessoal. Então, eu vou ler os comentários aqui. Lê aí. Alguns comentários, né? Eu gostei dos comentários da Jéssica, que ela colocou, ó. Ela colocou aqui que se identificou um pouco com o que a Geisa estava falando, né? Me identifiquei, pois há pouco tempo notei que estava dando sinais de ansiedade, porém já pedi socorro antes mesmo que se agravar. E faz um mês que estou em processo de terapia sem abandonar a presença do Senhor. Que bom, Jéssica, isso é muito bom. Parabéns. Maravilha. E conte com a gente, estamos aqui para ajudar você nesse sentido. Ela colocou também uma colocação. Quando a Geisa disse sobre fazer em ela acreditar que as criações dela não eram apenas boas, não eram boas, eu por muito tempo vivi isso de tanto falar que eu, no caso, não seria ninguém na vida. Olha aí. Eu comecei a acreditar naquilo, porém, hoje descobri que sou e vivo o que Deus sonhou. Aí tem a pergunta da Ângela. Tem pessoas que têm mais dificuldades em voltar lá na infância, né? Então, vou deixar finalizar essa pergunta aqui para você responder.
né? E dizer se realmente as pessoas têm essa dificuldade ou não. Não, no geral, tem pessoas que têm sim dificuldade de lembrar as coisas da infância. E o que que acontece? Quando eu não lembro de algo, é porque as impressões que ficaram em mim é que foi muito mais ruim do que bom. Sim, Então acaba que eu tenho dificuldade de lembrar porque o meu cérebro ele quer me preservar. certo. Então ele olha assim e fala: "Não, deixa isso lá guardado no porãozinho, tá tudo certo, não precisa lembrar disso não". Então, Só que acaba que você não se lembra das coisas boas também. então podemos dizer que Pode falar. na maioria das vezes quem não consegue lembrar é porque ela não teve uma infância boa. É porque não é nem que não teve uma infância boa. As impressões dela, Ah, a forma como ela enxergou a sim, infância dela, para ela não foi bom, não foi bom. Entendi, entendeu? entendi. Então, é porque assim, nós temos recortes da realidade. E quando a gente se lembra do passado, a gente não se lembra dele exato, como exatamente aconteceu. A gente se lembra dele mediante as emoções que foram geradas. Então, se eu tive emoções geradas ruins, consequentemente, eu já vou pegar tudo no mesmo pacote para falar assim, foi ruim. Sim. E, na maioria, e pode ser que não tenha sido ruim. Pode ser que tenha sido uma coisa, uma prática que te levasse a crescer, né? Que te levasse a evoluir, mas você não entendeu assim. Porque o que que acontece? A criança ela não tem filtro nenhum, ela absorve absolutamente tudo. Uhum. E a criança ela é muito curiosa, ela é muito afoita. Então, um adulto com medo, né? Porque a criança ela testa todos os limites, o que pode, o que não pode. Se Verdade. você deixar, a criança quer desafiar a morte, ela nem sabe do que se trata. Exatamente. Então, é uma linha muito tênue, porque o adulto quer, como se diz, né? Passa ali um período, não posso deixar essa criança morrer. Uhum. E cansa, desgasta, é claro. Só que aí, para a criança, né? Ela que tá ali descobrindo um mundo, e aí chega o adulto já 3, 4 vezes maior do que uma criança, e ele já chega esbravejando, né? E às vezes agredindo. E a criança olha e fica com aquela coisa assim, tá me ferindo, Certo. tá judiando de mim. E às vezes no adulto é só, tipo assim, eu tô com medo de você fazer besteira, vem cá. Você tá querendo correr, atravessar a rua e tá vindo o carro. Ou, sabe, você tá querendo subir em cima do armário da cozinha e ele pode virar em cima de você. Exatamente. Verdade. Entende? Então, assim, existe aí essa linha, só que é aquele negócio, por isso que a gente trabalha o autoconhecimento, faz desbloqueio, que é para poder lembrar desses episódios e desfazê-los, e aí conseguir enxergar os nossos pais de uma forma mais nítida, de uma forma mais clara. Sim. E com relação ao perfeccionismo, Alex, que você falou, pode ser só uma questão de nomenclaturas também, né? Mas o que que eu acredito? Que o perfeccionismo no equilíbrio, ele seria o zelo, o capricho, Uhum. sabe? Então, tudo que eu pego para fazer, eu faço bem feito. Eu procuro ali fazer o melhor que eu consigo, mas dentro das minhas possibilidades. Né? No caso do perfeccionismo, foi aquela coisa, eu tenho que fazer perfeito. E aí aquele negócio, o perfeito é alcançável para mim, mero ser humano? Não é. Não sou. Nem pra mim. Então, Por isso que e a questão. por isso que nossa live está indo até agora. Era para terminar às 8, já são 8h21. Ai, gente, Então, aí Luciano, nesse ponto eu, como se diz, me responsabilizo, mas eu também estou em paz, porque eu acredito que dura o tempo que tem que durar e você não me avisou antes, que era não é 30 minutos. agora o papo tá tão bom que a gente ficaria aqui até 10, 11 horas da noite tranquilamente, que tá demais. O pessoal também tá gostando, senão eles não ficavam aí, estão aí com a gente acompanhando desde o início. Queria agradecer todo mundo. Para quem chegou depois, você está no Polo 29, live que nós fazemos aqui no nosso Instagram, de segunda a sexta, às 19h29.
Depois dessa live, ela continua o bate-papo em o nosso grupo de WhatsApp. Opa, opa, minha bateria está quase Voltou. acabando. Do qual nós chamamos aqui de explosões mentais. Então, você quer participar do grupo, clica aqui na minha bio, tem um link lá, você entra gratuitamente. Só fala qual o seu nome, qual cidade você está, para a gente poder identificar você no grupo, te salvar na nossa agenda, te dar umas boas-vindas, porque faz parte do nosso papel lá no grupo. Alex, vai lá para a sua colocação final aí, ou pergunta final, para a gente finalizar a live. Fechou. Já tira os comentários, já prepara para a gente fazer o print. Vamos lá. Jason, eu só tenho que agradecer, né? Foi muito bom, bate-papo, muito sensacional, muito legal. Eu que agradeço aqui pela oportunidade. A gente segura o máximo os 29, mas não tem como aqui. É que nem o pai tá dirigindo o Espírito Santo, a gente deixa fluir. E eu acredito que o tempo esse, tá legal, foi show de bola. O pai mandou, então ele que decide. Então, só quero agradecer, Julimar. Ótimo, vamos tirar um print aí? Vamos lá, vamos fazer o print aí. Deixa eu ver se ficou. Ixi, o dele tá... Vou tirar de novo, porque não ficou bom. Então vai lá. Ele travou. O dele tá travando. Pronto. Foi? Agora sim. É porque eu fui olhar o print. Foi, Julimar? Agora sim. Travou porque você foi olhar o print. Ô, Geisa, eu queria que Eu posso dar uma mensagem final? Pode. Com certeza. Essa mensagem final para o pessoal. Falar onde o pessoal encontra o seu livro para adquirir, tá? Aqui a oportunidade é para isso mesmo, tá bom? E você fique à vontade aí. Manda bala. Tá, então vamos lá. Eu acho que para poder falar de criatividade, eu acho que seria bom também dar um norte para quem quer trabalhar a criatividade. Uhum. Então, o que eu sinto no meu coração, né? Que eu falo muito com Deus, então o que Deus pede para as pessoas conseguirem trabalhar a sua criatividade e tudo mais? Primeira coisa que você precisa fazer é se reconectar com a tua essência. Porque ela tá guardadinha aí. Como é que eu reconecto com a minha essência, com a minha identidade? Eu preciso saber quem eu sou. Eu vou saber quem eu sou conforme eu fizer o processo de autoconhecimento. E eu estreitar os meus laços com Deus. Porque Ele é o Criador. A criatividade vem dele. A fonte, né? A famosa fonte da criatividade é Deus. Só que o que acontece? Não é para ser uma coisa obrigada. E aí uma coisa que ele falou que para mim assim foi um marco. Eu caminhando, ele virou para mim e falou assim: filha, olha os passarinhos cantando. Eles não acordam cedo e falam assim: ai, mais um dia que eu vou ter que cantar. Não, ele simplesmente canta, porque é da essência dele, é da natureza dele, lá do âmago dele, cantar. Ele simplesmente manifesta o que ele foi criado para ser. Da mesma forma, nós. Então, nós precisamos aprofundar, nos conhecer, aprofundar no relacionamento com o Criador e simplesmente manifestar a nossa essência. Não tem que alguma coisa por obrigação, entende? Sim. É para ser leve, é para ser suave. Isso. Então, sempre lembra disso, que os pássaros cantam porque é da natureza deles cantar. O que é da tua natureza e que você não está fazendo ainda? Descobre e vai fazer. Isso. Pura e simplesmente por fazer. É demais. Simples assim. Muito Simples bom. assim. E processual também, não espere que aconteça de uma hora para outra. Pode ser no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Olha eu aí jogando videogame uma vez a cada 15 dias. Pois é. Agora falta os livros. Aonde encontrar? O livro. Então, na bio do meu Instagram, atualmente tá só o link para a compra do Código do Amor. Eu ainda tenho que colocar o link do Caminho da Minha Cura. Eu ainda estou arrumando o site.
Mas é aquele negócio, né? Podem começar a me seguir no Instagram, que quando estiver lá atualizado, ai, Geis, eu quero o caminho da minha cura. Quando estiver atualizado, eu vou informar, né? Eu vou colocar lá nos meus stories, vou colocar a publicação, vou falar, olha, o link já está liberado. Porque eu já hospedei em um site que entrega para o Brasil todo. Top. Só que eu estou esperando chegar o meu exemplar para ver se está, né, tudo Tudo dentro dos ok. conformes para eu poder fazer a liberação. Bacana. Entendeu? Então, desde Mas já, para ó, quem estiver em Goiânia, quem estiver em Goiânia tem como pegar comigo. Nas minhas palestras, nas minhas imersões que eu faço aqui. É só entrar em contato. então já começa a chegar, já começa a seguir a Geisa, o Julimar, me segue, segue o Leandro, que aí você não vai perder esses detalhes que estão sendo renovados, arrumados, alinhados. Então, segue ela já. É isso, Julimar? Isso aí, obrigado Geisa, obrigado Alex, obrigado Leandro, obrigado todo mundo que esteve com a gente até agora. Foi demais essa live, não vai ser esquecida, com certeza. Eu vou deixar ela gravada por uns instantes aqui no Instagram. E em breve ela vai apenas estar disponível no grupo Explosões Mentais lá do Polo 29. Beijo para você. Obrigada, gente, pela oportunidade, pelo diálogo aqui. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigado, Geisa. Fechou. Obrigado, valeu. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. E não se esqueçam, estejam com a sua criança interior ativa todos os dias. E com certeza você vai ser uma pessoa criativa. Amanhã tem mais. Tchau.